Olá, no meu último vídeo eu fiz uma certa provocação falando a respeito de uma nova maneira de ver o que estamos passando na história atual e como chegamos a isso e por que existem esses regimes totalitários que eu, diferentemente do que é estabelecido, do que é a história estabelecida, que é que o comunismo, o fascismo e o nazismo são herdeiros da Revolução Francesa, eu penso que não. E expus a minha ideia, acho que realmente não há esta relação. Pelo contrário, porque o que estava havendo depois, principalmente da fundação dos Estados Unidos da América, que pela primeira vez, volto a dizer, foi criado com uma frase: acreditamos serem verdades evidentes por si mesma que todos os homens nascem iguais. Isso baseado, inclusive, em Locke, que disse: os reis também são homens. Eu creio que isso levou e principalmente à Revolução Industrial, que se deu na Inglaterra, depois de que os reis passaram a ser controlados pelo parlamento, e não antes. A grande ímpeto da Revolução Industrial foi exatamente depois da Glorious Revolution, de 1688 e 89, e da Declaração dos Direitos, da Carta dos Direitos, the Bill of Rights, inglesa, que é bem anterior, um século anterior, quase, mais ou menos exatamente, a Carta dos Direitos americana, que foram as 10 primeiras emendas que levaram 3 ou 4 anos para serem aprovadas pelo Congresso americano. Então, esta é a minha ideia, que as coisas estavam se encaminhando num sentido de maior liberdade de pensamento, de ação e de progresso dos seres humanos. E que o marxismo, que se deu lá pela metade do século XIX, não passou de uma tentativa de reestabelecer o que era a antiga aristocracia. Tanto que Marx casou com uma nobre, da pequena nobreza alemã. E como também já falei, ele viveu às custas dela. Quando acabou o dinheiro dela, viveu às custas de um burguês chamado Engels. Bem, eu acho, quando se diz assim, bom, mas a história nos diz diferente. Qual história? Aí nós vamos ter que entrar numa discussão mais profunda, e eu vou fazer isso. Dentro das possibilidades de um pequeno tempo, eu vou ver se posso colocar, e talvez mais um programa ou outro, não sei. Porque isso é importante. É importante ver por quê. No entanto, eu já vou dar a conclusão, antes de chegar aos fatos, chegar ao que eu vou falar, debater, vamos dizer, aos argumentos. Antes dos argumentos, eu vou dar os fatos, dar a minha versão. É o seguinte: não interessa a ninguém, tanto da antiga aristocracia, reconhecer que eram déspotas, que eram regimes despóticos, todos baseados numa ideologia de que existem homens que nascem para mandar e outros que nascem para obedecer. Não interessa a eles e não interessa também à esquerda, a Marx e os marxistas, reconhecer que o que eles estão recriando não é nada mais do que a aristocracia antiga. Como isso não interessa a ninguém, isso não existe. Mas não é bem assim.
As coisas existem, só que podem ser interpretados de maneira diferente. O que acontece é que nós temos que começar perguntando: o que é história? Em primeiro lugar, dizer o seguinte: se não fosse a história, quer dizer, se não fossem os historiadores, que a história ela existe porque as coisas vão acontecendo diariamente, mas por que não? O que faz com que a gente saiba as coisas antigas? São os historiadores. Eu peço para vocês imaginarem, eu imaginei isso, que não existissem historiadores. Seria um mundo extremamente pobre que nós viveríamos, porque seria um mundo do presente, porque o futuro não se conhece. Não se saberia nada do nosso passado, a não ser aquilo, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, etc., né? E algumas outras coisinhas contadas. Então, a função dos historiadores é tão antiga quanto Homero, e que já nos era um historiador, embora, vamos dizer, poeta, mas já nos trouxe histórias, uma história da Guerra de Troia e do retorno de Odisseu para Ítaca. Isso é uma história. Há mitos nisso? Deve haver. Mas há mitos em toda a história. O grande problema é você acreditar que a história contada pelos historiadores é sempre a versão real dos fatos. Isso era defendido por o chamado pai da história, Heródoto, que dizia que a história é o registro o mais fiel possível dos fatos como se passaram. Apesar de ser reconhecido como o pai da história, na verdade, um dos seus seguidores, vamos dizer, Tucídides, foi quem apresentou a primeira grande obra histórica detalhada, que foi a história da Guerra do Peloponeso. O que saberíamos nós de Esparta, de Atenas, da Pérsia, se não fosse Tucídides? Não saberíamos nada. Ora, ali, praticamente, embora Heródoto tenha escrito uma história, ali praticamente começou-se as grandes obras históricas, que, ao menos em princípio, não se pode comparar com as histórias contadas por Homero, porque, ou na Teogonia, também, história dos deuses, que é mais mitológica ainda, mas embora houvesse certos fatos históricos mesmo nas descrições de Homero, há muito mito. E Tucídides e Heródoto, eles se qualificaram como historiadores no sentido de que ser o mais fiel possível aos fatos. A história da Guerra do Peloponeso é uma história em que vai ponto a ponto. Mais tarde, muito mais tarde, nós tivemos outro historiador que eu acho fantástico, que foi Gregório de Tours. Acho que eu até peguei o livro dele aqui, o livro A História dos Francos. Essa história também é uma história muito bem contada. Gregório de Tours era bispo, viveu de 539 a 594, da era cristã, evidentemente, e que nos dá uma ideia clara de como se passou aquele sexto século na Europa. A história dos francos, tudo que todo mundo estudou sobre
os godos, os alanos, os hunos, etc. Tudo saiu daqui. E de outros, é claro, tem muitas outras obras menores. Agora, é possível então existir a história como um relato absolutamente fiel dos fatos? Não. Não é, porque, e isto eu posso explicar da minha área de psicologia, porque eu não sou historiador, eu sou leitor de história. Não me qualifico como historiador ou nada disso. Sou leitor de história. Mas, psicologicamente, sabe-se que há uma inevitável distorção dos fatos nas coisas que nós enxergamos. É inevitável, porque as coisas elas são de uma determinada maneira, mas nós as vemos como nós as vemos. E tanto que em investigação criminal, por exemplo, quando existem 5, 6, 10 pessoas que contam exatamente o mesmo testemunho, o investigador diz assim, é tudo mentira, foi combinado. Porque é impossível que isso exista. Porque cada um vai ver alguma coisa diferente dos outros. Aqui também tem um livrinho que é uma coleção de conferências feitas por Edward Hallett Carr, na Universidade de Cambridge, em 1900 e... não sei aqui, eu acho que é 68, se não me engano. Ele fez essas conferências e, no início, ele já diz o seguinte: a única razão pela qual estamos interessados em saber que houve uma batalha disputada na cidade de Hastings em 1066 é que os historiadores olharam-na como um grande acontecimento histórico, que foi a última invasão da Inglaterra. Foi quando o rei Harold foi derrotado por William the Conqueror, Guilherme o Conquistador, da Normandia, que foi a última vez que a Inglaterra foi invadida. E, por exemplo, aqui, se eu dissesse essa frase que eu vou dizer agora, eu ia dizer que esse cara é bobagem, que esse troço idiota. Mas quem disse é o Carr. O historiador é quem decide, por suas próprias razões, o fato de que César atravessara aquele pequeno riachinho, o Rubicão, é um fato histórico. Ao passo que a travessia do Rubicão por milhões de outras pessoas, antes ou depois desse fato, não interessa a ninguém em absoluto. Eu discordo um pouco do Carr aqui, porque interessa a pessoa e a sua família. Eu faço uma viagem, conto para os amigos, é um fato histórico da minha história. Mas não é um fato que mereça ser transcrito num livro, como algo que gerou consequências. Por isto, é que a travessia do Rubicão por César é muito importante, e se eu atravessar o Rubicão não vai ter importância nenhuma, a não ser que eu cause alguma coisa ao fazer isso. Tá? Ora, portanto, os historiadores, cita aqui o Carr, ele está citando Talcott Parsons, designou a ciência como um sistema seletivo de orientação cognitiva para a realidade. A convicção num núcleo sólido de fatos históricos que existem objetiva e independentemente da interpretação do historiador é uma falácia absoluta, mas que é muito difícil de erradicar. Eu diria impossível. É impossível, porque nós sempre selecionamos os fatos.
que nós vemos. Há algo que me chama mais atenção. Eu estou falando isso aqui porque eu selecionei falar sobre isso. Existem milhões de outras coisas até muito mais importantes do que isso. Inclusive coisas que eu estou deixando de lado aqui nos vídeos, porque eu estou interessado em vender a minha ideia. Então, diz ele que o historiador é necessariamente um selecionador. Há uma seleção inevitável que os historiadores fazem sobre a história. Evidentemente que, feita essa primeira seleção, vamos dizer, primeira seleção de que, por exemplo, Hastings é um lugar importante, porque ali se deu uma batalha em 1066, em que mudou o destino da Inglaterra e da Europa toda. Depois disso, depois dessa primeira seleção, há outras seleções importantes a serem feitas em torno desse assunto. Então, outros historiadores viram alguns aspectos sobre por que seria que Harold perdeu, por que Guilherme tinha direito ou não tinha direitos de invadir e tomar o poder na Inglaterra. Existem muitos fatos que devem ser investigados e também estes são selecionados. Por esta razão, é que uma história que eu já contei, acho que num programa da Rádio Vox, é de Henri Pirenne. Henri Pirenne é um belga, historiador, professor de história da Universidade de Gand. Parece que ele também foi professor em Bruxelas. Ele foi prisioneiro de guerra na Primeira Guerra Mundial. Ele é, vamos dizer, o primeiro de uma série de... O filho Jacques Pirenne e o neto Henri Jacques Pirenne, ou Jacques Henri Pirenne, seguiram a história, seguiram a carreira do pai, do velho. E ele lá dentro, perguntaram para ele: professor, nós estamos aqui todo mundo preso, conta a história da Europa para nós. E ele contou a história da Idade Média da Europa, desde o início, desde o fim do Império Romano, até, não me lembro exatamente até quando que ele foi até as Cruzadas, de cabeça. Os caras anotaram o que ele disse e depois foram conferir. Não tinha um erro. O cara sabia tudo de cor, conhecia tudo aquilo. Agora, o que é que ele conhecia? Coisas que ele, evidentemente, como historiador e professor de história, ele selecionou durante esse tempo todo. Estamos falando aqui de uma seleção que é inevitável, de uma deformação, digamos, da realidade enquanto tal, que é inevitável pela nossa própria estrutura mental. Não é, por exemplo, desonesto o que eu estou falando. Quer dizer, Tucídides, ao fazer aquela descrição da Guerra do Peloponeso, ele nos deu uma descrição honesta, por mais que possa ter distorcido para um lado ou para o outro. E também, uma coisa que chama atenção às vezes, é preciso também pensar nisso, é que nós conhecemos muito bem a história da Grécia, né? Vista pelos atenienses. Nós não sabemos o que os espartanos pensavam, ou o que os corintianos pensavam. Não tem nada a ver com o time Corinthians, os que moravam em Corinto. Ou que os persas pensavam sobre a Grécia, sobre a Guerra do Peloponeso, por exemplo. Aquela é uma descrição ateniense. Todas as descrições são assim. Não há como não ser assim. Não apenas aqui por aquilo que todo mundo sabe, que a história das guerras é sempre contada pelo vencedor. Que, portanto, nos tira o outro lado, é o lado perdedor, que também tem a sua história para contar. Por exemplo, eu tenho aqui, para ler, ainda não li, os livros de história da Guerra do Paraguai.
eu tenho certeza que deve ser bastante diferente do que nós estudamos aqui. E muito provavelmente a verdade está entre uma e outra. Nenhuma é a verdade absoluta. Nem ela, nem a nossa, nem a deles. Mas deve ter alguma no meio. Por exemplo, se algum espartano tivesse escrito também sobre a guerra do Peloponeso, nós teríamos duas versões. Se os persas tivessem, o historiador persa tivesse também, ou egípcio, tivesse feito a guerra do Peloponeso também, a história da guerra, nós teríamos várias versões para poder dar aquilatar. E essas versões, elas entre si também discutem, vamos dizer. Isso é um conceito do Popper, que existe o mundo 3, o mundo das ideias, onde elas discutem entre si. Mas isso fica para outro momento. O que acontece é que existe também deformações desonestas. Isto é que é importante também que se leve em consideração. Existem as deformações inevitáveis por causa da nossa estrutura mental que não permite que nós vejamos a realidade a não ser através dos meus próprios olhos. Mas existem outras, em que o sujeito vê e mente. E estamos aí dentro exatamente do tema que eu selecionei para falar. Ora, todo mundo já me disse isso, muita gente me disse isso. Ah, você está vindo contra tudo que se sabe? Tudo que se sabe? Como tudo que se sabe? Sabe-se uma interpretação da história, porque a história é uma coisa, por mais fiel que possa ser aos fatos, existe a história. E isto assim aconteceu. É claro, aconteceu uma determinada época, em 14 de julho, que foi derrubar a Bastilha, depois mataram o rei Luís XVI, seus filhos, etc. Existe um sujeito chamado Marx, que escreveu uma série de coisas. Esses acontecimentos, eles são inegáveis. Até certo ponto, a Guerra do Peloponeso, quem é que sabe que foi diferente? Se por acaso não foi assim. Se por acaso tudo aquilo não é apenas uma fantasia de Tucídides. Não se pensa que seja, porque há elementos, inclusive arqueológicos, que não apenas históricos, que a arqueologia é importantíssima para verificar a veracidade de como a história é escrita. Existe, evidentemente, que tem, então, certos elementos que nos dizem, não, aquilo é verdade. Mas houve deformações, certamente, que Tucídides era um ser humano como qualquer outro de nós. No entanto, nessa questão que eu estou falando, todo mundo diz diferente, você está falando diferente de todo mundo, o oposto de todo mundo. Bom, então vamos começar com uma grande mentira. Uma das grandes mentiras é dizer que a aristocracia e as monarquias antigas não eram despóticas. Matavam gente, eram extremamente violentas, por mais que se diga que houve alguns reis ou aristocratas menos violentos, etc. Mas, por exemplo, o que é uma besteira, eu vou falar agora uma coisa que eu fui contra. A França, quando fez 1500 anos, 1500? Acho que foi, da fundação da França, é considerado Clodoveu. E a esquerda francesa diz, não, de jeito nenhum, não pode, porque esse cara foi um assassino. E foi. Mas não quero dizer, a história é essa. Não se pode dizer, não, é o que estão fazendo agora com as estátuas nos Estados Unidos, na Europa, e vai chegar no Brasil.
Cuidado com o Cristo Redentor, cuidado com as igrejas, principalmente. Agora, então, essa é uma mentira, querer nos apresentar a Idade Média e o início da Idade Moderna como uma maravilha, que as pessoas diziam muito bem, e não havia, tinham liberdade. Não tinham. Não tinham nem liberdade de expressão, porque essa é uma das primeiras coisas que foi abolida na Inglaterra, foi o Index Librorum, como é que é? O Index que liberava, a igreja liberava o imprimatur para alguns livros e outros recebiam o imprimatur. Não havia, portanto, liberdade de expressão. O que volta a não acontecer nos regimes marxistas, nos regimes nazistas, fascistas, etc. Que é por isso que eu digo, é a reconstituição de um Estado anterior. Volta a haver Index Librorum Prohibitorum, o índex dos livros proibidos. Vive-se então, nesses novos, uma mesma situação igual. E disse os índices dos comunistas, bom, vamos ficar com os comunistas. Agora, há uma outra grande mentira, que é do seu Karl Marx. Karl Marx inventou uma revolução industrial e um estado das pessoas na revolução industrial totalmente falso e mentiroso. Ele mentiu, fraudou estatísticas. Fraudou estatísticas para provar que a revolução industrial piorou a vida das pessoas. E quem determinou isso muito bem, e esse é um livrinho que é recomendável para todos que queiram saber o que é que Marx fez e desvendar as mentiras nas quais a base própria do marxismo, que é o Capital, que é a interpretação de que a Revolução Industrial, que também é combatida pelos aristocratas, porque acabou com aquela mamata, e é totalmente fraudada por Marx. Esse livrinho aqui, Capitalism and the Historians, ele é editado por Hayek. E tem outras poucas pessoas aqui não muito importantes, como Ashton, Louis Hacker, Hutt e Bertrand de Jouvenel. São os que escrevem os artigos, que todos eles vão mostrando as estatísticas verdadeiras que mostram a imensa melhora da qualidade de vida durante a Revolução Industrial e pós-Revolução Industrial, sofrida pelas classes mais pobres da Inglaterra. Inclusive pelo aumento da população urbana, com os empregos urbanos que eram muito melhor remunerados, inclusive, além da liberdade das pessoas dizerem: eu não quero mais esse emprego, eu quero ir para o outro, e poder, coisa que não existia antes. No tempo aristocrático, o sujeito nasceu com uma gleba de terra lá, aquela gleba era a moradia dele, do filho dele, do neto dele, do bisneto, do trineto, etc., a vida inteira. Não podia sair dali. Ou, se era na cidade, nas guildas. O sujeito nasceu filho de marceneiro, seria marceneiro ele, o filho, o neto, o bisneto, etc. Não podia sair. Então, o que a Revolução Industrial criou, não apenas dinheiro, melhora da vida, mas criou também mais liberdade, e liberdade de expressão, liberdade de pensamento, e liberdade de se trabalhar da onde bem se entender. Aqui o senhor não está me pagando bem, fulano ali me paga melhor, eu vou para lá.
Isso não acabou com a pobreza. É óbvio que não acabou com a pobreza. Mas dizer, como Marx disse, que piorou a vida, porque tirou aquela garantia que os... Vejam só como se liga direitinho o marxismo com os aristocratas. Aquela garantia que o camponês da gleba tinha em relação ao seu senhor. E criou o que ele chama então de proletariado, porque aí foi criado o proletariado. Foi instalado o capitalismo, terminado o feudalismo, mas isso tudo é interpretação errônea, é mentira. Ele mentiu, porque isso, em primeiro lugar, não acabou, porque continuou a existir a vida rural, e isto aconteceu com uma parte da população que teve enormes melhorias de vida, não somente, volto a dizer, em dinheiro, em posses. Vivia, inclusive, foi menos ainda em dinheiro, porque não ganhavam tanto, eram pobres, continuavam pobres. Dickens mostra muito bem como era a situação em Londres. Anos depois, é claro, da Revolução Industrial. Mas, de qualquer maneira, era uma vida muito pobre, muito miserável. Mas muito o que se ganhou mais foi liberdade de pensamento, liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir, de ficar onde bem entende, dentro, evidentemente, da lei. E a lei, há um mínimo que tem que ser legislado. O resto, a pessoa tem direito de fazer o que bem quiser. Coisa que nós hoje em dia perdemos aqui no quase todo mundo. Não pode aqui, não pode ali, daqui a pouco fecham tudo de novo. Bom, mas então é essa a mensagem que eu queria trazer nesse vídeo, que é apenas uma continuação daquele outro, em que eu defendo sim que, para terminar o vídeo, eu defendo sim que o marxismo e os outros totalitarismos são uma tentativa de recomeçar, de reinstaurar a aristocracia. Porque eles vivem como aristocratas. Bom, acho que isso vai merecer mais um programa. E por enquanto então, eu vou ficando por aqui agradecendo a audiência e a paciência de todos. Até o próximo.